Você sabia que algumas das frutas que você come todos os dias podem estar silenciosamente prejudicando sua saúde? Conforme envelhecemos, nosso corpo passa por mudanças e certos alimentos que antes eram inofensivos podem se tornar perigosos, especialmente se você toma medicamentos ou tem condições como diabetes, doenças cardíacas ou problemas renais. No mês passado, um homem de 72 anos sofreu de confusão mental e tonturas severas por causa de uma fruta que ele comia há anos sem pensar duas vezes. E ele não está sozinho. Muitos idosos consomem frutas sem saber que podem estar colocando sua saúde em sério risco. Hoje, vamos revelar 7 frutas que os idosos nunca devem comer. Mais importante, alternativas seguras e deliciosas para manter sua saúde sem riscos desnecessários. Algumas dessas frutas podem te surpreender, e a número 7 é algo que muitas pessoas comem todos os dias sem perceber o perigo. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoro ver até onde nossa comunidade alcança. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora para não perder dicas essenciais de saúde como esta. E não se esqueça de curtir se você gostar desse vídeo. Agora, vamos à primeira fruta da lista. Ela parece inofensiva, em forma de estrela, mas pode ser tóxica para os idosos. 1. Carambola, o perigo oculto. A carambola pode parecer uma iguaria tropical inofensiva, mas para os idosos pode ser extremamente perigosa, até fatal, especialmente para aqueles com problemas renais. O perigo está na carboxina, uma neurotoxina que rins saudáveis conseguem filtrar sem problemas. No entanto, 1 em cada 3 idosos tem função renal reduzida sem perceber. Quando essa toxina se acumula na corrente sanguínea, pode causar tontura, confusão mental, vômitos, convulsões e até coma. João, um homem de 72 anos, achou que estava fazendo uma escolha saudável ao adicionar carambola às suas vitaminas matinais. Em uma semana, começou a ter lapsos de memória, tontura e fadiga extrema. Ele pensou que era apenas parte do envelhecimento, mas seus sintomas pioraram até que ele desmaiou em casa. No hospital, os médicos descobriram que a carambola havia desencadeado efeitos neurotóxicos graves devido a uma condição renal leve, mas não diagnosticada. A Fundação Nacional do Rim alerta que, para idosos com problemas renais, até mesmo uma única carambola pode causar danos neurológicos sérios. O pior? Muitas pessoas não sabem que seus rins estão comprometidos até que seja tarde demais. Se você gosta de frutas tropicais, substitua a carambola por peras asiáticas, que têm uma textura crocante e suculenta sem riscos, ou por pitaia, que proporciona um toque exótico, mas é completamente segura. Já teve ou conhece alguém que teve uma reação à carambola? Conte nos comentários. 2. Uvas, o risco do açúcar no sangue. As uvas são frequentemente vistas como um lanche saudável, fácil de comer, doce e refrescante. Mas para idosos, podem ser surpreendentemente perigosas, especialmente para aqueles que lidam com diabetes ou pré-diabetes, condições que afetam quase 50% das pessoas com mais de 65 anos. O problema? As uvas são carregadas de açúcar natural. Apenas uma xícara de uvas contém tanto açúcar quanto 4 cubos de açúcar. Como tem um alto índice glicêmico, podem causar picos rápidos de açúcar no sangue, levando à fadiga, tontura e complicações de longo prazo, como danos nos nervos e problemas de visão. Patrícia, de 68 anos, pensou que estava fazendo uma escolha inteligente ao trocar seus biscoitos à tarde por uma tigela de uvas. Em poucas semanas, seu açúcar no sangue ficou instável, afetando sua energia, humor e até sua visão. Nunca imaginei que algo tão simples como uvas pudesse me afetar tanto, ela compartilhou. Mas o açúcar não é o único perigo. As uvas também são um sério risco de asfixia para os idosos. Com o envelhecimento, o reflexo de deglutição desacelera, aumentando o risco de engasgos. Como as uvas têm uma superfície lisa e escorregadia, podem facilmente ficar presas na garganta, especialmente se forem comidas inteiras. O Conselho Nacional de Segurança relata um aumento de 30% nos casos de engasgo envolvendo uvas entre idosos nos últimos 5 anos. A alternativa mais segura. Se você gosta de frutas pequenas, experimente mirtilos ou framboesas, que têm menos açúcar e são ricas em antioxidantes que ajudam a saúde cerebral. Outra ótima opção é melão em pedaços,
que proporciona uma doçura semelhante, mas com um melhor controle de porção. Se não consegue ficar sem uvas, siga esta regra simples. Sempre corte-as em 4 partes para reduzir o risco de asfixia e limite-se a no máximo 6 unidades por vez. Comê-las como uma fonte de proteína, como queijo, também pode ajudar a desacelerar a absorção do açúcar e evitar picos glicêmicos. Já experimentou efeitos inesperados ao comer uvas? Compartilhe sua experiência nos comentários. 3. Laranjas, o gatilho do refluxo ácido. Laranjas são ricas em vitamina C e antioxidantes, parecendo a escolha perfeita para fortalecer a imunidade. Mas para idosos, elas trazem riscos inesperados, especialmente para quem tem refluxo ácido, toma medicamentos regularmente ou sofre com sensibilidade nos dentes. Um dos maiores problemas das laranjas é sua alta acidez. Com o tempo, o músculo que impede o ácido do estômago de subir para o esôfago enfraquece, causando refluxo ácido e azia. Mais de 60% dos adultos acima de 60 anos sofrem de refluxo e as frutas cítricas são um dos maiores gatilhos. Margarete, de 73 anos, tomava um copo de suco de laranja todas as manhãs, achando que estava fortalecendo seu sistema imunológico. Mas, em vez disso, acordava no meio da noite com uma azia severa e uma sensação de queimação na garganta. Depois de eliminar as laranjas, voltou a dormir tranquilamente. Nunca associei meu refluxo às laranjas até que meu médico apontou isso, ela admitiu. Mas há outro perigo oculto. As laranjas podem interferir em mais de 50 medicamentos comuns para idosos, incluindo remédios para pressão alta, colesterol e antidepressivos. Consumir laranjas ou suco de laranja dentro de 2 horas após tomar esses remédios pode afetar sua eficácia, colocando sua saúde em risco. Alternativa mais segura. Em vez de laranjas, uma ótima opção é o kiwi, que contém nutrientes essenciais e é mais leve para o estômago. Se você não quer abrir mão das laranjas, siga estas dicas. Nunca as coma de estômago vazio. Dilua o suco de laranja com água, proporção de 1:1, para reduzir a acidez. Evite consumi-las dentro de 2 horas, após tomar medicamentos. Já sentiu desconforto digestivo depois de comer laranjas? Conte nos comentários. 4. Banana. O risco para a digestão e absorção de nutrientes. As bananas são uma das frutas mais consumidas no mundo, conhecidas por sua praticidade, doçura natural e alto teor de potássio. No entanto, para os idosos, o excesso de potássio pode se tornar um problema sério, especialmente para aqueles com doenças renais, problemas cardíacos ou que tomam certos medicamentos. O potássio é essencial para a função muscular e a saúde do coração, mas, à medida que envelhecemos, nossos rins se tornam menos eficientes na regulação dos níveis desse mineral. Na verdade, cerca de 40% dos adultos acima de 65 anos apresentam função renal reduzida sem sequer saber disso. Quando o corpo não consegue eliminar o excesso de potássio adequadamente, pode ocorrer uma condição perigosa chamada hipercalemia, que pode causar batimentos cardíacos irregulares, fraqueza muscular e até parada cardíaca súbita. Pedro, um senhor de 74 anos, vinha comendo 2 bananas por dia há anos, acreditando que era uma ótima fonte de energia. Uma manhã, ele acordou tonto, fraco e com o coração acelerado. No hospital, os médicos descobriram que seus níveis de potássio estavam perigosamente altos, colocando em risco de uma arritmia cardíaca grave. Seu médico o aconselhou a reduzir imediatamente o consumo de bananas. Além do potássio, as bananas também possuem alto teor de açúcar natural, o que pode levar a picos de glicose no sangue, especialmente em idosos com diabetes ou pré-diabetes. Como a banana contém carboidratos de rápida digestão, pode causar um aumento repentino no açúcar do sangue, seguido por uma queda brusca de energia, deixando a pessoa ainda mais cansada do que antes. Qual a melhor alternativa? Se você busca uma fruta energética com baixo teor de potássio, experimente morangos ou mirtilos, que oferecem vitaminas essenciais e antioxidantes sem o risco do excesso de potássio. Se você gosta da textura das bananas, experimente batata doce assada, que fornece carboidratos de digestão mais lenta e fibras, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Dicas de segurança para consumir bananas. Limite-se a no máximo meia banana por porção. Evite comer com o estômago vazio. Converse com seu médico se estiver tomando medicamentos que afetam os níveis de potássio,
como diuréticos ou remédios para pressão alta. Você já sentiu fadiga ou palpitações cardíacas depois de comer bananas? Compartilhe sua experiência nos comentários. 5. Melancia, o perigo escondido para diabéticos e doentes renais. A melancia é frequentemente vista como o lanche perfeito para o verão, hidratante, refrescante e naturalmente doce. No entanto, para idosos, essa fruta pode ser surpreendentemente problemática, especialmente para aqueles com doenças cardíacas, problemas renais ou diabetes. Embora a melancia seja composta por mais de 90% de água, seu alto teor natural de açúcar e seu potencial de desequilibrar os fluidos corporais fazem dela uma escolha arriscada para adultos mais velhos. Um dos maiores problemas é seu alto índice glicêmico. Apesar de ser majoritariamente composta por água, a melancia pode aumentar os níveis de açúcar no sangue tão rapidamente quanto um refrigerante. Segundo a Associação Americana de Diabetes, 2 xícaras de melancia podem impactar a glicemia tanto quanto uma lata de refrigerante, tornando-a uma opção arriscada para idosos com diabetes ou resistência à insulina. Betty, uma senhora de 78 anos, achou que estava fazendo uma escolha saudável ao consumir melancia diariamente para se manter hidratada no verão. No entanto, em poucos dias, começou a sentir inchaço incomum nas pernas e falta de ar. Ela foi levada ao hospital, onde os médicos descobriram que seu corpo estava retendo líquido em excesso, dificultando o funcionamento do coração. O que Betty não sabia era que o alto teor de água e potássio da melancia pode desregular o equilíbrio de fluidos do corpo, especialmente para quem toma diuréticos ou medicamentos para o coração. Para idosos com doença renal, a melancia apresenta outro perigo oculto. Seus altos níveis de potássio podem ser difíceis para os rins envelhecidos processarem, levando a ritmos cardíacos irregulares, fraqueza muscular e até insuficiência cardíaca em casos graves. Como cerca de 40% dos adultos acima de 65 anos apresentam função renal reduzida, consumir alimentos ricos em potássio, como a melancia, pode colocar a saúde em risco silenciosamente. Alternativas mais seguras para se manter hidratado. Em vez de melancia, experimente pedaços congelados de frutas vermelhas também são uma ótima alternativa, oferecendo doçura enquanto ajudam a regular melhor os níveis de açúcar no sangue. Se você ama melancia, siga este guia de segurança. Limite-se a meia xícara por porção. Sempre consuma junto com uma fonte de proteína, como nozes ou queijo, para desacelerar a absorção do açúcar. Evite comer tarde da noite para reduzir a retenção de líquidos. Você já notou inchaço ou picos de açúcar no sangue após consumir melancia? Conte-nos nos comentários. 6. Mamão, um risco oculto para o estômago. O mamão é frequentemente recomendado como um auxiliar da digestão devido à presença de papaína, uma enzima natural que ajuda a quebrar proteínas. Mas, para idosos, o mamão pode trazer riscos inesperados à saúde, incluindo interações perigosas com medicamentos, reações alérgicas e desconfortos digestivos. Uma das maiores preocupações é como o mamão afeta medicamentos comuns. A FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, emitiu alerta sobre a capacidade do mamão de interferir em anticoagulantes, remédios para diabetes e até alguns antibióticos. A papaína pode potencializar os efeitos dos anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos incontroláveis e hematomas. Para idosos que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue, o mamão pode alterar a absorção de insulina e medicamentos para diabetes, causando oscilações imprevisíveis nos níveis de glicose. Helena, uma senhora de 71 anos, começou a comer mamão diariamente para ajudar na digestão. Dentro de algumas semanas, percebeu que sua medicação para pressão arterial não estava funcionando tão bem e que seus níveis de açúcar no sangue estavam mais difíceis de controlar. Após conversar com seu médico, descobriu que o mamão estava interferindo na eficácia de seus remédios, dificultando o funcionamento do organismo. Outro perigo oculto é a ligação do mamão com alergias ao látex. Pesquisas mostram que 35% dos idosos com alergia ao látex também reagem ao mamão, mesmo que tenham consumido a fruta sem problemas no passado. Essas reações alérgicas podem começar com coceira leve na boca e desconforto estomacal, mas, em casos graves, podem causar dificuldades respiratórias, inchaço ou até anafilaxia. Por fim, embora a papaína ajude algumas pessoas a digerir alimentos, para idosos com sensibilidade estomacal ou refluxo ácido, o mamão pode irritar o revestimento digestivo,
provocando inchaço, refluxo e dores. Muitos pacientes relatam que, após os 60 anos, o mamão deixou de ajudar a digestão e passou a causar mais desconforto. Alternativas mais seguras para a saúde digestiva. Em vez de mamão, experimente alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural ou vegetais fermentados, que promovem a saúde intestinal sem interferir nos medicamentos. O chá de gengibre também é uma excelente opção, pois é suave para o estômago e reduz naturalmente o inchaço e a náusea. Se você adora mamão, siga estas dicas de segurança. Nunca coma em jejum. Consulte seu médico ou farmacêutico sobre interações medicamentosas. Comece com uma porção pequena, 2 a 3 pedaços, para testar sua tolerância. Já teve efeitos inesperados após comer mamão? Compartilhe sua experiência nos comentários. 7. Abacate, o perigo oculto. Os abacates são frequentemente elogiados como um superalimento, repleto de gorduras saudáveis e nutrientes. No entanto, para os idosos, o excesso desse alimento pode se tornar um problema. Embora ofereçam gorduras monoinsaturadas benéficas para o coração, eles também são extremamente calóricos, o que pode levar ao ganho de peso indesejado, interações com medicamentos até reações alérgicas inesperadas. Um abacate médio contém cerca de 240 calorias, quase tanto quanto uma refeição inteira para algumas pessoas mais velhas. À medida que envelhecemos, nosso metabolismo desacelera e necessitamos de menos calorias. Consumir abacates regularmente sem ajustar o tamanho das porções pode levar a um ganho de peso gradual, aumentando a pressão sobre as articulações, o coração e a mobilidade geral. Roberto, um senhor de 75 anos, começou a comer torradas com abacate todas as manhãs, acreditando que era uma escolha mais saudável. Em apenas 3 meses, ele ganhou 5,5 quilogramas, o que piorou suas dores nas articulações e tornou suas atividades diárias mais difíceis. Eu pensei que estava comendo de forma saudável, mas não percebi o quão calórico o abacate era, até que meu médico apontou isso. Compartilhou. Mas o ganho de peso não é a única preocupação. Os abacates podem interferir com certos medicamentos, incluindo anticoagulantes, remédios para pressão arterial e até alguns antidepressivos. Os altos níveis de vitamina K no abacate podem reduzir a eficácia de medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, aumentando o risco de coágulos sanguíneos perigosos. Apesar de seus benefícios para a saúde, consumir abacate em excesso também pode afetar os níveis de potássio, o que pode ser arriscado para aqueles com doenças renais ou problemas cardíacos. Outro risco surpreendente é a alergia ao abacate, especialmente para idosos que possuem sensibilidade ao látex. Estudos mostram que cerca de 6% das pessoas com mais de 65 anos têm alergia ao látex, e como os abacates contêm proteínas semelhantes às do látex, eles podem desencadear reações alérgicas, mesmo em pessoas que já os consumiram sem problemas no passado. Os sintomas variam desde coceira leve e desconforto estomacal até dificuldades respiratórias graves. Como consumir com segurança? Se você gosta do sabor e da textura do abacate, mas quer evitar os riscos, experimente alternativas saudáveis para o coração. Pequenas porções de nozes, especialmente nozes e amêndoas, que fornecem nutrientes semelhantes sem interferir nos medicamentos. Se optar por consumir abacate, limite-se a no máximo 1/4 de abacate por dia, sempre combinando com outros alimentos e observando qualquer reação incomum. Você já percebeu mudanças no seu peso, digestão ou na eficácia dos seus medicamentos após comer abacate? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos recapitular os principais pontos para ajudar você a fazer escolhas mais inteligentes, seguras, à medida que envelhecemos. Por que os idosos precisam ter mais atenção com as frutas? Falamos sobre 7 frutas perigosas que podem representar riscos à saúde dos idosos, mas você pode estar se perguntando: frutas não deveriam ser saudáveis? A verdade é que, embora as frutas sejam ricas em vitaminas e nutrientes, nem todas são iguais, especialmente conforme envelhecemos. Como o envelhecimento afeta a forma como nosso corpo processa frutas? Metabolismo mais lento. Nosso metabolismo desacelera, tornando mais fácil ganhar peso se não ajustarmos nossa alimentação. Função renal mais fraca. Os rins perdem eficiência ao longo do tempo, tornando mais difícil filtrar o excesso de potássio, presente em bananas, melancia e abacate, e toxinas como a carboxina da carambola.
Maior sensibilidade ao açúcar. Muitos idosos desenvolvem resistência à insulina ou diabetes, tornando frutas altamente açucaradas, como uvas melancia, mais perigosas do que parecem. Digestão mais fraca. O estômago produz menos ácido gástrico, dificultando a digestão de frutas ácidas como laranja e mamão, o que pode causar refluxo e desconforto estomacal. Interações com medicamentos. Muitos idosos tomam medicamentos diários que podem ser afetados por certas frutas. Laranjas mamão, por exemplo, podem interferir nos remédios para pressão alta e anticoagulantes, levando a complicações sérias. Entender essas mudanças não significa que você precise cortar as frutas da sua dieta, mas sim que deve fazer escolhas mais inteligentes sobre quais consumir e como consumi-las. Agora que você conheceu mais profundamente essas 7 frutas, vale a pena compartilhar essa informação com seus amigos e familiares. Muitas pessoas não fazem ideia dos riscos escondidos em alimentos aparentemente saudáveis. Você já sentiu algum efeito colateral ao comer essas frutas ao passar dos anos? Se você gostou dessas dicas, deixe um comentário e me diga qual dessas frutas te surpreendeu mais. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para mais conteúdos essenciais para a sua saúde. Dá uma olhada nos vídeos sugeridos que estão aparecendo agora na sua tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.